Como montar o seu podcast guia definitivo. Aqui eu vou passar como definir o seu nicho, conceito público, qual formato você deve escolher, a duração, frequência de episódio. Vou te ajudar a escolher o melhor kit de equipamento possível para o seu setup de podcast. Qual o melhor lugar para você gravar o seu podcast, independente se você tem um estúdio ou não. Dentro de equipamentos, a gente vai conversar se você tem que gravar com um software ou realmente com um equipamento fixo, como um gravador, uma plataforma, alguma coisa do tipo. Edição de podcast em vídeo, áudio, qual é o melhor jeito de fazer essa edição. A parte das thumbnails, descrições, estratégias de divulgações e até mesmo como você consegue subir esse podcast em todas as plataformas de podcast possíveis no planeta. Vamos falar também das formas que você pode ganhar dinheiro com seu podcast, como monetizações, AdSense, publicidade, entre outras. E por que eu tô falando sobre isso aqui? Porque a gente entende muito de podcast aqui, a gente já teve todos esses podcasts, hoje a gente tem esses daqui e eu sou o host de um dos maiores podcasts de finanças do Brasil. Então vem comigo. Acho que a primeira parte, a parte mais óbvia, é realmente para quem é seu podcast e para quem você quer comunicar. Então para isso você precisa definir algumas coisinhas para começar a estrutura e até mesmo antes de você comprar os equipamentos. Para você começar um projeto como esse, como podcast, você primeiro tem que pensar qual nicho você quer atuar. Se você já tem um nicho, isso facilita muito. Aí você fala, pô, Kaique, eu tenho um Instagram que fala sobre desenvolvimento pessoal, eu tenho um canal no YouTube também. Então é mais fácil você criar um podcast baseado nisso. Você pode fazer um podcast sobre desenvolvimento pessoal, onde você fala sobre mindset, crescimento, evolução. Fica mais fácil você escolher os temas depois. Se você não tem um nicho, recomendo muito que você assista esse vídeo aqui, que eu falo dos 5 nichos que mais pagam aqui no YouTube, para você se inspirar um pouquinho e pensar qual é o nicho que você quer fazer. Dentro do que mais pagam, eu recomendo até para facilitar a sua monetização. Então vamos lá, você conseguiu escolher um nicho. Vou pro meu lado aqui, que é um nicho de negócios. Agora você precisa definir um nome pro seu podcast. É uma coisa que não precisa ser complexa, eu gosto de nomes fáceis. Se você olhar todos os podcasts que a gente já criou aqui na casa, desde Joel J, Primocast, Economista, Os Sócios, O Conselho, todos eles são nomes que o Lucas chama de padaria. Quando você tá vendo uma padaria, você fala assim, meu, o que é padaria? Tá escrito assim, pães e doces. Você sabe que lá vende pães e doces. Então, nossos nomes de podcast são óbvios. Na época, quando a gente criou o Primocast, é que além de ser sonoro, o Primocast, o cast é sonoro junto com o primo, na época não tinha tantos podcasts com cast no nome, que hoje em dia eu acho meio batido. Então eu gosto muito dos podcasts quando eles vão direto ao ponto. Por exemplo, Os Economistas. É um podcast, tem como host 2 economistas. É meio que óbvio o nome do negócio. Os sócios são 2 sócios na vida e no trabalho, entendeu? Então, que é o Perini e a Malu, eles são casados, eles trabalham juntos, têm uma família junto, então eles são sócios na vida e nos negócios. Foi simples dar esse nome. O conselho é a mesma coisa. O conselho é a mesa do conselho do board de todas as empresas. É o sonho de ter aquela mesa de conselho para você na sua empresa. Então, é meio que óbvio também. Então, eu sugeria para você ter um nome claro para sua audiência, porque pensa que você vai estar concorrendo com monte de podcast. Então o nome do seu podcast tem que ser claro para sua audiência. Se você fala do mundo fitness, tem que ter alguma coisa envolvendo o seu segmento. Podia ser treinando comigo todas as manhãs, se for um podcast monólogo. Por exemplo, esse podcast poderia ser muito bem do Muzi. O Muzi, ele pedala todo dia de manhã e fala com sua audiência. Então podia ser tipo assim, um bate-papo pedalando, sabe? Porque facilita muito pro público que não conhece você assistir o seu podcast. Porque lembra que você não tem um rosto familiar, um rosto conhecido. Então o nome tem que facilitar pro seu público. E uma dica que eu dou para você escolher o nicho, pensa que já tem muito podcast hoje no Brasil, como já tem muito conteúdo e canal no YouTube hoje no Brasil. Sempre é bom você nichar o máximo possível. E quando eu falo o máximo possível, eu dou muitos exemplos do podcast aqui da casa. O Primocast é um podcast de 2019 e a gente fala com o público geral. A gente fala um pouco com a galera que é de finanças, empreendedorismo, espiritualidade, o público de espiritualidade, eu não consigo pronunciar essa palavra hoje, gente, desculpa. E é um podcast que tem há muito tempo de casa já. Já quando a gente criou Os Economistas, a gente pensou, não, cara, eu não quero um podcast para falar com o mesmo público do Primocast. Eu quero um podcast para falar só com pessoas que querem ouvir recomendações de investimento de analistas certificados, com uma autoridade, com embasamento técnico e blá, blá, blá. Então eu fui nichando dentro do nicho. Já quando a gente criou o Conselho, eu queria falar com um público 100% empresarial
o empreendedor que tá querendo fazer uma transição de carreira para começar a empreender, ou até mesmo um carreirista que gosta de vendas. Esse foi o nicho que eu peguei ali no conselho. Então vamos supor, cara, eu gosto muito do mundo fitness. E você é uma mãe de 2 crianças, depois que você engravidou, você virou mãe, então você tem um conhecimento ali de maternidade, um conhecimento fitness, e você quer fazer um podcast para outras mães que querem voltar a ter o corpo perfeito, por exemplo. Então isso é um nicho maravilhoso. Você pega um nicho dentro de saúde, aí você vai pro fitness, bem-estar, aí você nichou para mães. Olha só. Então, seu público vai ser 100% mães que acabaram de ter neném ou tá querendo voltar ativa na parte de exercício, treino e ter o corpo perfeito. Então, você vai conseguir se aprofundar muito mais no tema, você vai conseguir se aproximar do seu público vai se identificar com você, porque as suas dores provavelmente são as dores das pessoas, você sabe quais são as dores que o público tá passando, então você vai conseguir realmente ter aquela conexão com a pessoa. Depois que você pensou no seu nicho e no nome do podcast, você tem que pensar no formato que você quer fazer. Tudo isso vem de encontro da sua disponibilidade, da sua timidez, de quando você pode investir para conseguir fazer isso. Então, por exemplo, o Primocast ele nasceu 100% em áudio, porque na época o videocast não era popular. Então pra gente era simples, eu com um gravador e 4 microfones, que eu gastei ali em média uns R$4.000 na época, eu consegui fazer em média uns 200 episódios tranquilamente, sem fazer grandes investimentos depois disso. Geralmente pessoas que fazem podcast só em plataformas como Spotify, Apple Podcast e tudo mais, tem muita gente que faz podcast solo, que ainda faz só a versão em áudio, que eles usam ou o gravador do próprio celular, eles falam usando um gravador aqui, usando a ferramenta Anchor, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ou até mesmo ele compra uma estruturinha de microfone, independente se é um microfone mais profissional, mais pra linha de áudio, ou mesmo um microfone profissional pra instalar no seu computador, pra ficar até mais fácil ali pra você conseguir manusear depois desse áudio, você tem que saber muito bem pra quem você tá querendo falar. Eu lembro que tinha um podcast de mistério que eu ouvia, que era só áudio, e eu tenho certeza absoluta que o cara tinha um setup para PC, porque ele é um streaming que fazia isso, e ele tinha ali todo um setup ali voltado para gravação no computador, fazia edição, colocava a trilha sonora e postava isso no Spotify, por exemplo. Então, você tem que saber quais são as suas barreiras. Eu sou uma pessoa tímida, eu não quero fazer podcast conversando com convidados, eu quero fazer meio que um podcast monólogo, que tá tudo bem, e eu quero fazer isso do meu quarto. Então, eu recomendo muito que quando a gente for falar de setup, você vai ficar na linha que eu vou indicar pra vocês da Logitech, aqui que você consegue montar um setup legal de podcast. Agora, se você falar assim, não, cara, eu sou um empresário, eu quero fazer network, me conectar com outras pessoas e eu quero fazer um podcast semelhante ao Primocast, eu conversando com outros empresários e tudo mais. Aí eu vou falar, cara, se for um podcast à distância, essa solução da Logitech vai ajudar muito. Se for um podcast presencial, essa outra que eu vou indicar aqui, profissional, é a melhor, que vai ter câmeras, é um custo um pouco maior, mas você empresário tem dinheiro, mas também tem algumas coisas com custo-benefício legal que eu posso indicar para vocês. No checklist você tem que ter um nicho, um nome claro para o que você está querendo falar, e você tem que pensar num formato que você quer. Lembra-se que o formato também vai ditar muito a frequência de conteúdo que você vai postar. E a frequência que eu digo não é nem a frequência de quantidade, é a frequência de tipo grade de audiência. Vamos supor, cara, você está começando agora a fazer um podcast e você faz um investimento gigantesco de R$100.000 em equipamento e fala assim, cara, eu vou postar podcast 2 vezes por semana. Essa vai ser minha frequência. Só que você até é novo desse mercado. O podcast é pequeno, você não tem muita gente te ajudando, é difícil conseguir convidados, e você vai vendo que pela dificuldade você começa a falhar. No dia que você tinha que postar, você não postava, é aquela audiência pequena que você já estava gerando, você não consegue fidelizar porque você não tem comprometimento. Isso é muito prejudicial no começo de qualquer projeto. Agora, se você fala assim, não, cara, eu quero começar um negócio mais low profile, eu quero fazer sozinho, do meu quarto lá, eu quero conversar com a câmera, falando no microfone, dando as minhas ideias, talvez você consiga ter uma frequência melhor, você consegue ter uma consciência melhor, uma dedicação melhor para esse projeto. O que eu recomendo para você, cara? Sempre ficar na linha de 30 a 60 minutos. Sempre. Nunca faça podcast menor do que isso, principalmente de um assunto muito nichado. Então, realmente, fazer podcast de 30 a 60 minutos é muito bom, porque você consegue ter mais tempo de tela ou até tempo do seu público te ouvindo para criar uma
uma conexão. Pensa que quando você segue alguém por causa de um conteúdo curto, como um Reel, Short e tudo mais, dificilmente você vai criar uma conexão com essa pessoa. Mas quando você escuta semanalmente 1 hora daquela pessoa falando no seu ouvido, você sente até amiga dessa pessoa. Então você precisa de tempo de tela para gerar uma conexão com essa pessoa. Independente se você no começo vai ter 2 ouvintes, ou 30 ouvintes, ou 100 ouvintes, pensa que são 100 pessoas parando 1 hora do dia dela para escutar o que você tá falando. Isso é muito mais valioso do que você fazer um vídeo de 30 segundos e bater 1 milhão de views. Você vai ter muito mais tempo de horas escutadas nesse podcast com 100 pessoas do que realmente um vídeo de 30 segundos com 1 milhão de pessoas te vendo. Você entende o impacto que você pode causar nisso? E até melhor para você conseguir monetizar no futuro, vendendo algum produto, ou oferecendo algum serviço, ou dando algumas dicas e conselhos no mundo de afiliado, não sei. A gente vai chegar nessa parte ainda. Agora, partes de equipamento que você tem que pensar de investir. Lembra que eu te falei que você tem que entender o seu formato? Então eu vou falar de alguns formatos que existem e o que eu investiria se eu fosse você nesse formato. Lembra-se que você gosta de investir o mínimo possível, porque já que você não ganha dinheiro com isso ainda, então, cara, você tem que proteger um pouco o seu bolso, mas tem que lembrar também que para você começar a competir com os grandes, você não pode entrar de qualquer jeito. Então todos os produtos que eu vou indicar aqui são produtos excelentes. O primeiro formato que eu quero falar é o formato solo, podcast solo, que é meio que um monólogo, quando você conta histórias, quando você fala de vivência de vida, experiência. Tem vários nichos que conseguem fazer monólogo, desde segmentos fitness, a beleza, a paternidade, maternidade, finanças. Qualquer nicho consegue fazer monólogo, que são conselhos, dicas, experiências, vivências. Tem que ver se você tem bagagem para ficar 30 a 40, 50 minutos conversando com a sua audiência, ou ao vivo ou até mesmo gravado. Uma dica que eu dou para quem segue no segmento monólogo é que você tenha uma boa base de roteiro para você não perder o raciocínio na hora de falar de algum tema. Uma outra dica que eu dou para vocês no começo, que estão ali no segmento do monólogo, o seu podcast não tem a figura de convidado. Logo, você tem que se basear muito em temas e você tem que ficar bem antenado no que tá rolando dentro do seu nicho do segmento para vocês fazer temas que realmente vai instigar a sua audiência a querer clicar no seu conteúdo para conseguir assistir aqueles vídeos de 30 a 1 hora sobre o seu segmento. Para quem tá querendo fazer monólogo, tem 2 opções tranquilas que você pode seguir. Tem uma primeira opção que é um monólogo 100% em áudio, que você pode simplesmente só usar o seu celular para fazer a gravação. Você vai baixar o aplicativo da Spotify for Creators, que lá você consegue realmente fazer a captação. Você vai colocar o seu celular numa distância boa, você vai lá pro seu quarto, lá num ambiente sem ruído nenhum, vai tentar abafar a janela, ficar num ambiente que não tá tão de frente para a parede assim para não ter um eco. Até recomendo você colocar um lençol na frente de onde você está gravando, ou gravar um pouco de frente para, sei lá, levanta seu colchão, grava de frente do seu colchão. Você tem que gravar de frente para uma superfície aonde não tenha vidro, parede ou madeira para não refletir sua voz e não dar eco. Então por isso eu recomendo lençol, cortina, travesseiro, fronha, coberta, colchão, tanto faz. É literalmente armar na frente assim, depois colocar o gravador para não dar esse eco. Tem gente que grava podcast andando também. Eu gosto de qualidade, então beleza. Só com o celular você já consegue resolver esse problema e gravar os seus conteúdos. Só que hoje quem fica só em áudio tá perdendo muito, porque você não vai ter conteúdo para postar no Instagram, no TikTok. Isso vai atrapalhar na parte quando a gente vai falar de divulgação do seu podcast. Mas essa é uma opção e essa opção é válida também. Aí você fala assim, Kaique, mas e se eu pegar meu celular e usar o áudio, gravar a tela assim? Não recomendo muito. Uma, porque a qualidade não vai ficar boa e vai parecer um vídeo amador de YouTube. Você precisa realmente mexer um pouco ali no profissionalismo. Mas, para fazer essa opção de monólogo, aonde você grava o vídeo enquanto você fala, eu recomendo muito o setup da Logitech, por 2 motivos. Uma, hoje em dia todo mundo tem um computador e tudo que tem na Logitech você consegue espetar no seu computador e fazer funcionar tranquilamente. Já esses outros equipamentos aqui, você vai precisar de... Para ter isso, você vai ter que ter isso e vai ter que ter isso. Tipo assim, tudo que você for comprar, você vai ter que comprar mais 3 ou 4 coisas para conseguir encaixar tudo, tá? Então, primeira coisa que eu recomendo para você, quero fazer um podcast em áudio e vídeo monólogo. Kit Logitech, cara. Compraria uma webcam. A que eu mais recomendo de verdade é a MX Bril, cara, que é uma câmera que eu gosto muito, que eu acho que substitui até mesmo essa Sony Alpha 7 III aqui, cara, no uso. Ela consegue fazer um contraste muito legal, dá para conectar no computador, tem um software que você vai conseguir fazer uma boa captura, onde você vai sincronizar o seu áudio
com o seu vídeo, dá pra você fazer uma boa iluminação e fazer um bom cenário ali, além de ela gravar em 4K. Mas também tem umas outras um pouco mais baratas que ela, e eu não acho caro ela, tá? Tem desde a Abril 300, Abril 500 também, que você consegue ter uma qualidade boa. Essa aqui é uma qualidade excelente. De microfones, a gente tem o Yeti GX e o Yeti Orb. Eu recomendo que você, se você for pegar a MX Bril, de verdade, tanto faz qual que você for pegar. Só tem que saber qual ambiente que você for gravar. Ah, Kaique, meu quarto e eu moro num lugar tranquilo. Pô, você pode pegar esse. Kaique é um pouco caótico às vezes tem um ruidinho ou outro. Pô, pega essa daqui, que ele vai conseguir te ajudar um pouco mais na parte de ruídos. E eu recomendo muito na parte de iluminação você pegar essa Litra Beam. Ela tem uma menorzinha também, mas essa daqui é muito boa, que você consegue colocar no seu monitor ali, ele vai iluminar muito bem, vai fazer uma boa composição ali com a webcam. Por que eu recomendo vocês seguirem nesse setup aqui, cara? Porque você vai conseguir resolver tudo utilizando softwares simples para você conseguir fazer essa captura e a edição depois. Você pode fazer toda a captura pelo Streamlabs, que já vem uma assinatura quando você compra esses produtos, e você pode fazer a edição ou pelo CapCut ou um DaVinci, que são softwares gratuitos que você pode fazer Reels e até mesmo editar para você colocar no YouTube depois, ou até mesmo se você fala assim, não, cara, meus podcasts solos tem que ser lives, isso aqui é um setup de live incrível para você conseguir fazer. Já vou emendar antes de falar no solo de câmera, se você for fazer um podcast que são com convidados online, é o mesmo setup. A única coisa que o outro convidado que estiver do outro lado, que provavelmente ele vai ter um setup bom já, então não vai ter essa dor de cabeça, porque hoje em dia todo mundo minimamente ali tem uma webcam, alguma coisa, mas você tem que se preocupar com o seu cenário, com sua imagem, com o seu... O convidado tá tudo bem, às vezes ele tem uma câmera inferior e tudo mais, e no futuro vai que você tá começando a ganhar dinheiro, você pode até mandar de presente uma MX Bril pro convidado. Ah, uma coisa importante que eu não falei, eu sou embaixador da Logitech e você tem 15% de desconto em qualquer produto Logitech. O cupom é Kaique15, vou deixar o link aqui embaixo, qualquer produto Logitech que você comprar é 15% de desconto. Então, podcast solo, recomendo muito a linha Logitech, e podcast à distância, recomendo ainda mais a linha Logitech, que vai resolver muito a sua vida. Agora você fala assim, pô, Kaique, não, já tenho minimamente uma câmera ali, vamos lá pelas complexidades, tá? Se você for fazer um podcast presencial, você e 2 pessoas, e tá de entrada, tá começando agora, eu não sou patrocinado pela Zoom, mas eu recomendaria esse kit aqui da Zoom. Por que esse kit? Porque ele já vem tudo, ó. Vem o fone headset de retorno, vem o tripézinho, vem o microfone, vem cabo XLR, o cabo pro fone. Não parece, gente, mas tem um nível de complexidade quando você vai para equipamento profissional. Por exemplo, esse Shure aqui, quando você compra um Shure que custa R$4.000, não vem mais nada. Não vem o braço articulado, não vem o cabo, não vem o gravador, não vem nada. Aí eu compro um negócio de R$4.000, tem que comprar um braço articulado que custa R$1.000, aí eu tenho que comprar um bom cabo XLR. E as pessoas não sabem que existe bons e ruins cabos XLR. Então quando você compra um kit desse que já vem o cabo, já é um cabo que é bom, porque ele é compatível com o fone, então não vai te dar trabalho. Então recomendo muito você comprar esse. Esse aqui é baratinho, eu acho que com o preço de um desses, você compra 2 desses tranquilamente. Compra até 3, eu acho, dependendo da onde você comprar. Kitzinho Zoom de podcast vai ajudar muito você. Ah, onde eu acho? Joga no Google. Não sei, se vira. Quer ver aí, ó Zoom ZDM1 e você vai achar em algum lugar. Tem esse kit, e para esse kit aqui você vai precisar só de um gravador, que tá na tela aqui, porque a gente tá usando o gravador agora, não dá pra eu pegar. Então tá na tela, você vai precisar só desse gravador aqui, e você vai usar esse kit e o gravador. Aí você fala, pô, Kaique, e pra me filmar? Aí, cara, tem 2 opções. Uma opção que não vai ficar tão boa assim no começo, mas vai patinando, que você pode usar o seu celular deitado bonitinho, pra você fazer a captação, que aí vai te atender, porque provavelmente alguém vai estar te ajudando a fazer esse podcast, que vai ser difícil fazer esse podcast sozinho. Ou você vai pra uma linha que você vai ter que comprar uma câmerazinha. Recomendo muito que você vá pra linha da Sony. Ah, não é nem porque eu sou patrocinado nem nada. Apesar que eu tenho gostado muito mais de Canon ultimamente. Só que qual que é a parada da Sony? A Sony tem umas linhas de entrada, que é umas ZV-10, e hoje em dia tá muito fácil você conseguir comprar a Alpha 7 III usada e tudo mais. E é uma câmera que tem de monte no mercado. Muitos podcasts utilizam essa câmera. O Inteligência Limitada utiliza essa câmera. O Flow ainda usa essa câmera. Eu acho que o Podpah trocou para FX3, mas eles utilizavam essa câmera. Vênus usa essa câmera. Todo mundo usa essa câmera aqui, que é uma câmerazinha muito boa, só que ela é muito cara. Acabaram de me soprar aqui um kit na internet com a lente de entrada tá 12 mil. Então não é uma brincadeira barata. Já que no Grupo Primo a gente utiliza essa daqui, ó, pros podcasts, ó. Que essa câmera aqui é uma câmera profissional para live, que ela literalmente ela se chama Blackmagic Live. Eu consigo fazer lives em 4K.
Cadê aqui, ó? Tem um símbolo aqui, 4K. Aí você fala, pô, Kaique, mas pra que você utiliza isso? É que a gente já tá em outro patamar, né, gente? No sentido nem é financeiro. A gente faz podcast há 6 anos, a gente sabe trabalhar, fazer um investimento em um equipamento desse pra gente não é um prejuízo. Eu sei gastar dinheiro nessa linha de podcast. Tudo que eu compro é utilizado e vem retorno, não é uma loucura financeira. Pra você que tá começando, talvez vir pra essa linha profissional realmente é uma loucura financeira, mas às vezes você tem um sonho e às vezes as pessoas querem realizar esses sonhos. Vai no básico, vê se dá certo e depois você migra pra outra coisa. No Safe, isso aqui é superior a isso aqui, tá? Porque isso aqui vai te dar uma qualidade, um padrão muito bom. Isso aqui é mais pra você gravar presencial. Aí tem os outros equipamentos que eu trouxe aqui, mesa de áudio, mas eu nem sei se vale a pena falar disso aqui, porque eu acho que vocês não estão nesse nível de pegada ainda e se vocês quiserem, eu gravo um podcast só falando de equipamento de podcast que eu posso gravar até no estúdio aqui do lado. Bom, esse aqui é tudo que vocês precisam saber de equipamento até agora. Pra você que tá começando, pra você que começou e acha que tá começando errado e pra você tá querendo começar. Não precisa saber mais do que isso. Não precisa. O webcam vai fazer a parte da câmera, dá pra você conectar tudo no computador e fazer. Gravador, e esse bichinho aqui você grava qualquer podcast e utiliza qualquer tipo de equipamento pra fazer a filmagem. Ou um celular ou uma câmera, tanto faz. Kaique, aonde eu vou conectar tudo isso e fazer a gravação do meu primeiro podcast? Aí que tá o negócio. Você não precisa de um estúdio profissional, mas o estúdio profissional é o mais recomendado. Mas aí você fala, pô, Kaique, mas eu tenho um escritório, eu tenho um setup no meu quarto e tudo mais. Eu vou te dar algumas dicas de como você pode melhorar e aperfeiçoar o seu ambiente que você tem hoje para transformar e chegar o mais próximo possível de um estúdio. Tem várias gambiarras que você pode fazer, gente. Você fala assim, Kaique, minha rua é barulhenta. Você pode tirar o colchão da sua cama e colocar na frente da janela. Isso vai ajudar realmente a acústica do seu quarto não passar para fora, nem do de fora entrar pro seu quarto. Janela sempre fechada. Kaique, no meu quarto não tem muito móvel, tem muito eco. Você pode, nas paredes que não tiverem nada, você pode grudar com fita um lençol, esticar um pouquinho ele fora da parede, para ele também não ficar encostado tão na parede assim. Isso vai evitar que a sua voz... Você vai evitar que quando a sua voz for bater na parede, porque o que acontece no eco, gente? Quando você fala, tem uma onda sonora que vai, e ela bate no objeto e ela volta. Isso causa o eco, que é a reverberação do som. Quando você coloca alguma coisa que absorve o impacto da sua voz, como algo de tecido, algo de espuma, algo fofo que tem a parada da aderência da reverberação da voz, não tem esse efeito de voltar a voz, então não tem um eco. Isso melhora muito. Basicamente, os estúdios acústicos são voltados para carpete, um monte de espuma nas paredes, no teto, que faz a voz não bater e voltar, aí não tem esse efeito de eco. Então, se você tem um escritório ou se tem um quarto, como você pode reduzir isso? Põe tapete, põe cortina, arma um lençol, bota o colchão na janela. Tipo assim, vai virar uma gambiarra seu quarto, mas aí você consegue ter um isolamento acústico melhor do que já tá. Só de colocar tapete, cortina e um lençolzinho ou outro, ou um colchão na janela, já vai, tipo assim, cara, melhorar 80% a qualidade do seu áudio. Aí você fala, Kaique, e a parte do vídeo, como que eu melhoro? Tudo é iluminação, gente. Nem é a câmera tanto assim, é mais iluminação. Por isso eu falo que a Max Brio aqui como um webcam já resolve mais do que uma câmera. Porque se você tiver uma boa iluminação, você não precisa da melhor câmera do mercado. Você só precisa de uma câmera boa. Então, para você fazer isso, o que você vai precisar? Primeiro, posiciona a sua câmera e abra um software lá para ver o que a câmera tá vendo no seu quarto. Ou posiciona a sua câmera profissional mesmo lá e dá uma olhadinha o que ela vê. Aí dentro do que ela vê, provavelmente você tá num escritório ou até mesmo no seu quarto, o que ela vai estar vendo? Coisas que estão atrás de você. Por exemplo, o que tá atrás de mim? Atrás de mim tem um globo, tem uma câmera, tem uma estante, tem um mapa ali, e você vai começar a tirar coisas que você não quer mostrar no vídeo. Então você vai lá e tira o globo, tira a estante, tira essa câmera, e você vai tirando as coisas. E você vai colocar coisas que você quer mostrar no seu vídeo. Então você vai colocar um objetinho aqui, uma iluminação ali, e você vai precisar, basicamente, para ficar perfeito, de 3 pontos de luz. Você precisa de uma luz no seu rosto, uma luz para rebater a luz do seu rosto, e você precisa de uma luz de contra, que faz esse contorno bonito aqui para te destacar da imagem. Você pode ver que vários streamings, mesmo tendo um cenário um pouquinho mais porquinho, minimamente ele tem um cenário, uma luzinha de frente e uma luzinha de contra. O Alanzoca, Casimiro, o Selbit, todos eles têm um cenáriozinho minimamente. Mesmo que o cara grava do quarto e tudo mais, tem minimamente alguma coisa ali, e é o recomendado para ficar esteticamente bonito. Agora vamos lá, software
para gravação do seu podcast. Eu já tinha comentado aqui que tem o Streamlabs. O Streamlabs, para você que está comprando aí o produto da Logitech, já vem uma assinatura bonitinha lá para você usar todas as funções. Mas também tem o clássico OBS, que é grátis na internet. Você pode... O próprio Spotify for Creators. O celular, para você que está fazendo só um podcast de áudio. Ah, não é Anchor? Gente, se eu já falei Anchor alguma vez, era Anchor. Aí o Spotify comprou e agora virou Spotify for Creators, que tem um aplicativo bonitinho lá, que você pode fazer a gravação. E é lá que depois eu vou mostrar que você vai subir seu podcast. Depois de você ter gravado o seu áudio, independente qual plataforma você usou, ou foi live, ou o que você fez, você vai precisar de um outro software para fazer as edições. Você pode usar um editor de áudio ou um editor de vídeo. Recomendo muito que você fique na linha do grátis. O que você pode usar grátis? O Audacity, o clássico guerreiro. Eu não sei se ele já foi atualizado alguma vez na vida dele, mas já foi atualizado? O Audacity, que é um velho de guerreiro aí, quem já usou o Audacity para editar qualquer áudio, comenta aqui embaixo, para você fazer as edições dos seus áudios. Ai, Kaique, eu nunca usei essa palavra. Irmão, joga no Google, para de ficar falando que nunca usou a parada e joga no YouTube que você vai achar a resposta. Caramba, viu? Ou você pode usar o CapCut ou até mesmo o DaVinci Resolver para você conseguir baixar a versão gratuita para você conseguir fazer a edição dos seus Reels, TikToks, até mesmo a edição do seu áudio. Use esse software, edita e sobe. Não tem muito segredo. Se vocês têm tanta dificuldade assim de dar um Google, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu te ensine também. Mas dá um Google. Uma coisa que as pessoas não dão importância, tá? Mas eu dou muito valor. É a parte de thumbnail, descrição e títulos para os seus episódios, para os seus podcasts. E eu falo que é importante porque você, pequeno gafanhoto, está começando no YouTube, no Spotify ou qualquer outra plataforma, você não tem audiência, você não é conhecido, então você tem que usar das artimanhas do SEO para ranquear a bagaça do seu vídeo. Então, assiste essa bagaça desse vídeo aqui que eu explico e ensino sobre SEO, que você vai aprender como fazer um bom título, boa descrição, boas thumbnails, tá bom? Aí você fala, beleza, que fiz todo esse trâmite aí. Caramba, não aguento mais, não sabia que ia dar tanto trabalho esse negócio aí. E o que eu te recomendo? Poste em todas as plataformas possíveis se você gravou em vídeo. Cria um canal no YouTube, poste lá. Tem vídeo no canal também, procura. Vamos ser proativo. Vai lá, cria bonitinho, coloca a thumbnail, o cardzinho, título, descrição, blá, blá, posta o vídeo. Divulga esse vídeo nas suas redes sociais, que a gente já vai falar de divulgação agora. E vai lá, entra, cria um cadastro, Spotify for Creators, e cria uma conta lá, cadastra seu podcast, suba a thumbnail e faça todo o trâmite para você conseguir postar ele no Spotify. Depois que você postar no Spotify, vai lá, tem uma configuração lá que eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Você pega o seu feed RSS, aí você entra lá, cadastra e divulga automaticamente para todas as outras plataformas. As únicas plataformas que não vão divulgar automaticamente vai ser a Apple. Aí você vai ter que entrar lá na Apple, que deve ter tem um link lá. Aí tá passando na tela aqui o link. Que tem o link lá, que é a Apple for Podcast. Você vai lá, vai criar um cadastro e vai subir lá também. Aí, estratégia de divulgação e crescimento. Cara, tem uma dica que eu te dou aqui. Porque assim, ó, no Spotify é muito fácil você subir no ranking de podcasts. Porque o Spotify, ele premia muito para os novos podcasts que estão começando. E eles vão muito mais não pelo número absoluto de seguidores, ouvintes ou likes, e sim pelo montante de streamings simultâneos. Então vamos supor, você é um podcast novo do zero, que a expectativa é ter 0 ouvinte. Aí do nada, simultaneamente, tem 100 pessoas clicando num período muito curto de tempo e assistindo o seu podcast. O podcast vai entender que é um podcast que tem uma tendência a ser muito acessado e automaticamente você sobe no ranking. Pode ver que todo mundo que lança um podcast sempre tá ali no top 10, top 20 ali e parece que o cara tá bombando. Não, é realmente aquela cenourinha que o Spotify dá para você continuar criando esse tipo de conteúdo. Então, primeira coisa, divulga muito o podcast no Spotify, mesmo que ele esteja no YouTube, para você ter aquela foto bonita para postar no feed que o seu podcast ele tá subindo no ranking do top podcasts. Dentro disso, cara, você tem que pensar em pegar e tirar Reels, Shorts e TikToks para você divulgar o seu podcast. Faça uma edição legal de cortes do que você está fazendo no seu podcast, cortes de convidado. Se você tem um podcast que tem convidado, faça cortes pro seu convidado postar nas redes sociais dele, sem você até mesmo aparecer, ou até mesmo sem aparecer o seu podcast, porque as pessoas vão ficar curiosas para saber onde que esse cara falou, e esse cara provavelmente vai falar gravando seu podcast, você vai ter mais audiência disso. Aproveite todas as redes sociais possíveis. Dica que eu dou logo de cara: crie uma comunidade
do seu podcast. Cria um canal no Telegram ou um canal no próprio WhatsApp, independente de onde você cria um canal. Faça as pessoas acessarem até lá para ter outros conteúdos extras, porque você sempre vai ter uma rede forte de divulgação do seu podcast. Imagina que no começo você vai ter 100 pessoas acessando o seu canal. Só que em algum momento essas 100 pessoas vão virar 10, 20, 30 mil pessoas e você vai ter sempre um canal com 30 mil pessoas que segue o seu podcast, que você pode ir lá e divulgar. Utilize o 360 de todas as postagens. Vou deixar aqui embaixo o guia de estratégia de divulgação de podcast que a gente tem aqui no Grupo Primo. E eu não vou querer pegar seu lead, que eu não tô vendendo mais curso. Mas se você quiser comprar um produto da Logitech e me ajudar, Kaique15, eu tô te ajudando a você me ajudar. Olha que maneiro. Agora chegamos no tão bem sonhado monetização do seu podcast. Como você pode monetizar? Tem várias coisas que você pode fazer. Eu acho que no começo é mais fácil você ficar no programa de afiliados, que você pode divulgar produtos com link específico onde você pode vender produtos. Como, por exemplo, se você está no ramo fit, você pode tentar ser um dos influenciadores dessas marcas de suplemento e tudo mais, porque hoje em dia, como a maioria dos micros influenciadores estão ganhando dinheiro, eles têm um cupom, as pessoas que compram através do cupom dele, ele ganha uma comissão em cima desses cupom. Tem muitas marcas de suplementos que têm esse tipo de segmento. Aí vamos supor que você é do ramo de tecnologia e seu podcast é um podcast tech. Você pode criar um link afiliado na Shopee, no Mercado Livre, na Magalu, na Amazon, 4 e divulgar alguns produtos que quando você estiver gravando podcast, você pode falar assim, tem a MX Bril aqui que eu estou utilizando para gravar. Inclusive, se você quiser MX Bril, site oficial da Logitech, Kaique15. Então, a pessoa ganha um dinheirinho ali quando você divulga algum produto. E se o influenciador for bom, ele sempre vai divulgar produtos bons. Eu mesmo odeio divulgar merda para vocês aqui, porque não faz sentido nenhum. Tem as monetizações automáticas das plataformas. O Spotify monetiza conteúdo, o YouTube monetiza conteúdo, a Twitch monetiza tudo. Hoje em dia, você consegue ganhar dinheiro com AdSense. Você vai lá na plataforma, ativa as chavinhas para seu conteúdo ser monetizado. A plataforma vai ficar pagando por CPM ali para você e você vai ganhando um dinheirinho com isso. E até o momento onde você vai chegar na venda dos seus produtos próprios, ou você pode criar uma marca de roupa, ou você pode criar uma marca de maquiagem que está muito na moda, ou você pode criar até um infoproduto ensinando as pessoas a fazerem alguma coisa. Muita gente consegue ganhar um dinheirinho fazendo isso. Aí você fala, Kaique, mas eu vou ganhar milhares e milhões de reais no meu primeiro e segundo ano de podcast? Não, é bem improvável que isso aconteça. Mas, se você começar direitinho, pode ser que no primeiro mês você faça um dinheirinho meio pequenininho, que quase não vai fazer diferença nenhuma. Talvez você não consiga comprar um Fandangos, mas em algum momento vai começar a gerar uma receita de R$1.000 por mês, aí R$2.000 por mês. Quando você vai ver, é uma receita onde você se diverte e ainda consegue ganhar de R$4.000 a R$5.000 por mês, e talvez você possa até largar um emprego merda que você tem, um emprego que você considera chato, que eu não acredito nisso. Se você tá em um emprego ruim hoje, peça demissão e arruma um emprego bom, porque tem emprego bom, Juan? Tem emprego bom, o Juan fez um positivo, assim, tem emprego bom, mas aí você tá realizando o seu sonho. O emprego dos seus sonhos é ser podcaster, é trabalhar na internet, então você tá realizando o seu sonho, agregando valor de fato. Eu não falei aqui das publicidades tradicionais, de divulgações de grandes marcas e tudo mais, porque eu acredito que nesse momento você não vai ter muito isso. Mas também existe muita possibilidade, quando você é de um segmento e um nicho bem específico, é mais fácil você conseguir fazer permutas e conversar com marcas para tentar ganhar um dinheirinho ou até mesmo alguns produtos. Eu, por exemplo, ganhei esse produto aqui da i9, que é uma parceira aqui do canal. E tem também os donates, as doações que os ouvintes fazem para os seus fãs. O Flow ganha muito dinheiro com isso, os streamers no geral ganham muito dinheiro com isso. Então, não vou citar um aqui, mas tem 300 mil plataformas que tem esse tipo. Desde o YouTube, que tem Superchat, ao donate da Twitch, a LivePix, o Patreon, ao cartaz, ao financiamento, ou você deixar o número do seu CPF na tela pra galera te fazer Pix e tirar uma moto no seu nome. Não põe o número do seu CPF, sempre divulgue um e-mail aleatório. Mas tem essa parte também das doações das suas legiões de fãs que podem te ajudar a financiar o seu projeto. Eu não gosto muito desse, eu nunca fiz esse, e eu acho que dá pra ganhar dinheiro com outros. Mas não julgo também, porque é uma forma realmente de monetização para o seu conteúdo. Vou deixar aqui na descrição todo o setup da Logitech que eu tenho. Isso aqui é meu mesmo e eu vou montar na minha casa porque eu vou começar a fazer live. E será que podcast solo? Eu não posso. Eu tenho um contrato com o Primocast que eu não posso fazer outro tipo de podcast. E também vou deixar para vocês aquele cupom gostoso para vocês comprarem qualquer produto da Logitech com 15% de desconto. E lembrando, quando vocês forem criar um projeto novo, vocês têm que ter um objetivo com esse projeto. Não dá só para criar com hobby. Você quer ganhar dinheiro, quer se divertir. O que você quer fazer com esse projeto? Então, antes de você gastar rios de dinheiro, tem um objetivo claro com isso. Tchau!